Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero resolver mais um exercício com vocês agora sobre o teorema de mudança de variável. Bom, então vamos lá, né? O primeiro exercício que eu quero resolver é esse daqui, né? Em que eu peço para você utilizar o teorema de mudança de variáveis para calcular essa integral aí, a integral de 0 a 1 de x ao cubo cosseno de x à quarta dx. Bom, aqui eu coloco uma observação, né, que não é para você utilizar aquele algoritmo que separa du e dx, ok? E sim utilizar o teorema de mudança de variável que diz que se você integra de c a d uma composta de f com x que é multiplicada pela derivada de u, então essa integral é a mesma coisa que integrar de u de c até u de d a função f de u du. Então você tem meio que uma simplificação na expressão da sua integral, né? Então esse teorema é útil nesse sentido aí, como vocês vão ver conforme eu for resolver com eles agora. Bom, pessoal, a razão aqui de eu pedir para vocês não utilizar esse algoritmo é que eu quero que vocês entendam, em essência, como funciona o teorema, tá? Quer dizer que o algoritmo não é o teorema? Não, o algoritmo ele é um teorema, só que ele não é utilizado de uma maneira que, se você for considerar matematicamente rigorosa, não é utilizado de uma maneira correta, né? Porque na matemática não faz sentido você ficar manipulando du e dx como se eles fossem números, né? E quando você manipula, usa esse algoritmo, meio que você faz isso, tá? O algoritmo, ele não está errado, ele também vai te dar a resposta no final das contas, ok? Porém, né, o meu objetivo aqui nessa resolução de exercício, nesse curso aqui, a princípio, essa aula aqui ela é voltada a princípio para um estudante de licenciatura em matemática, então eu quero explorar a fundo o que diz o teorema, então eu quero que faça utilizando o teorema, ok? Depois, no final, eu comento como que funcionaria, né? Se você quer ir direto logo para a conta e não tem essa necessidade de ver exatamente como funciona o teorema de mudança de variáveis, então eu vou fazer rapidamente utilizando o algoritmo, né? Porque tem que utilizar o algoritmo correto também, então eu vou fazer utilizando corretamente o algoritmo. Bom, mas o objetivo, né, por isso que eu coloquei essa observação aqui, só para enfatizar que o objetivo, né, nessa resolução é utilizar o teorema, e não apenas utilizar o algoritmo. Bom, pessoal, então vamos lá, né? O que diz o teorema de mudança de variável, né? O teorema de mudança de variável diz para você, né, que se você integrar uma composta de f com u, como vocês podem ver aqui nessa expressão do teorema que eu apresento aí para vocês, se você integrar uma composta de f com u vezes a derivada de u, né, no intervalo certo c e d, você pode meio que tirar a função u, né, da integral, vai trocar ali os extremos, né, mas você vai ter uma simplificação na sua expressão. Então, quando você quer resolver, por exemplo, aquela integral ali que é x ao cubo cosseno de x à quarta, primeira coisa que você tem que identificar é o quê? Qual é a função composta? Então, para você usar mudança de variável, não tem jeito. Você tem que estar calculando a integral de uma função composta. Então, o primeiro passo é você identificar quem é essa função composta. No caso ali, a função composta é quem? É o cosseno composto com x à quarta. Então, a ideia, isso já fala para você quem vai ser a função u de x no teorema de mudança de variáveis. E quem vai ser a função f. A função f vai ser o cosseno e a função u de x vai ser o x à quarta. Então, isso é a composta que aparece ali na parte do lado esquerdo da fórmula do teorema de mudança de variáveis, que é aquela f da u de x. E claro, né, para você utilizar ainda você precisa não apenas ter a composta, é preciso que essa composta seja multiplicada pela derivada da função u. Ou seja, então tem que aparecer multiplicando também a derivada de x à quarta. Quem que é a derivada de x à quarta? É 4x ao cubo. Então vai precisar aparecer 4x ao cubo multiplicando o cosseno de x à quarta. Como vocês podem ver ali, a gente tem x ao cubo, não tem x à quarta. Mas isso não é um problema quando a gente calcula a integral, né? Uma constante está faltando ou sobrando quando você calcula a integral, isso não é problema por quê? Porque constante você pode tirar para fora da integral. Okay? Então você pode muito bem multiplicar e dividir por 4 a expressão dentro do integrando e tirar um quarto para fora e aí vai ter o 4x ao cubo ali. Né? E quando você multiplica e divide por um número, você não altera. Né? Então como que a gente faria esse exercício aqui? Né? Como que você calcularia então a integral de 0 a 1 de x ao cubo cosseno de x à quarta? Primeira coisa é você visualizar a composta. Então é o cosseno composto com o de x. Então você sabe quem é o de x, é a primeira coisa que você vai considerar para resolver o exercício. Então você começa como? Seja o de x
como sendo a função que está dentro da composição, né? Com o cosseno, que é x à quarta. O que mais você precisa para você ter o lado esquerdo da sua fórmula de mudança de variável? Você precisa da derivada de u. Então, você vai calcular a derivada de u. E mais, quando você vai usar a fórmula, você vai calcular também o u nos extremos, né? Porque quando você vai trocar a integral, você vai trocar os extremos, né? Vai aparecer o u aplicado nos extremos que você já tem. Então, vai aparecer o u de 0 e o u de 1. Né? E você vai precisar também da derivada u' de x. Então, primeira coisa, identifica quem é o u de x. Agora, você faz o quê? Como você vai precisar da derivada, você deriva a u de x. Logo, né? A u' de x é igual a 4x ao cubo. Não apenas derivar, mas você também calcula, né? Quem é a u de 0, que é o extremo inferior de integração, né? O 0 é o extremo inferior de integração. Então, se a u de x pega o x e eleva a quarta, então o u de 0 vai ser 0 à quarta. 0 à quarta é igual a 0. Então, u de 0 é igual a 0. E você sabe o que também? Você tem que calcular u no outro extremo, que é o 1. U de 1 é igual a 1 à quarta, que é igual a 1. Então, você identificou no seu integrando quem é o de x, calculou a derivada, que é a sua u' de x, né? Calculou o u de 0 e o u de 1. Isso é tudo que você precisa para você usar essa fórmula de mudança de variável. Então, agora você usa ela, né? Que é o teorema, né? Portanto, o que a gente vai ter, então? Quando você calcular a integral de 0 a 1 de x ao cubo cosseno de x à quarta dx, então veja que a gente quer identificar com o lado esquerdo da mudança de variável. Então, isso aqui você pode escrever de que maneira? Você pode escrever, né? Integral de 0 a 1. Eu vou fazer bem detalhado, tá? Mas você não precisa, na prática, de fazer tão detalhado igual eu vou fazer aqui. Mas eu vou fazer bem detalhado para você ver exatamente que eu vou identificar a integral de 0 a 1 de x ao cubo cosseno de x à quarta com a integral que aparece no lado esquerdo ali na mudança de variável. Então, eu vou escrever assim, cosseno de x à quarta vezes x ao cubo dx, né? Então, se você olhar aqui, o que acontece aqui? Esse daqui está sendo a sua f de u de x, onde a f é o cosseno e a u de x é o x à quarta. É como se isso aqui fosse o seu f de u de x, ok? Mas o que acontece aqui agora? Tem que aparecer ali, além do f de u de x, o u' de x. E eu calculei que o u' de x é 4x ao cubo, não é mesmo? Porém, aqui eu só tenho x ao cubo. Então, eu preciso de um 4 ali. Então, o que você faz? Você pode multiplicar e dividir por 4 para resolver esse problema. Então, isso aqui eu posso escrever, não vou alterar em nada, né? Se eu escrever isso aqui como sendo cosseno de x à quarta vezes 4 dividido por 4, x ao cubo dx. Então, veja que 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x ao cubo é x ao cubo. Então, não alterei em nada o integrando, né? E agora, esse 4 aqui embaixo é uma constante, né? Que está multiplicando toda a minha função. Veja que aqui é uma multiplicação, aqui, né? É uma multiplicação. Então, 1/4 eu posso colocar em evidência e eu posso tirar para fora da integral por propriedade integral, né? Propriedade integral eu posso tirar constante. Você nunca pode tirar uma variável, muito cuidado. Ou alguma coisa que dependa da variável de integração. Mas constantes você pode tirar. Então, eu posso escrever aquela integral como sendo 1/4 da integral de 0 até 1 do cosseno de x à quarta vezes 4x ao cubo, né, dx. Então, veja agora o quê? Que eu tenho aqui, então, essa parte aqui é a minha f de u de x, que aparece aqui, e essa parte é exatamente a minha u' de x, que a gente calculou aqui em cima, ó, u' de x. E agora você tem aqui no integrando, então, exatamente o lado esquerdo ali do teorema de mudança de variável. Então, você vai usar o teorema agora, né? O que diz o teorema, então? Que isso daqui é igual à integral de u de 0. Então, é agora, quando você vai aplicar o teorema, que você muda os extremos de integração. Vai ser u de 0 até u de 1, né? E o que acontece no teorema? Veja que o u' de x dx, ele vai virar o du, né? E o u de x você troca só por u. Então, o que é função ali no lado esquerdo vai virar variável de integração no lado direito. É isso que diz o teorema de mudança de variável. Como a minha f é só o cosseno, então vai ficar aqui integral do cosseno de u
du, né? Veja que não tem u de x no lado direito, só tem o u. Então, você não vai escrever o x à quarta lá, você vai escrever só o u de x. Só o u, né, da função u de x igual a x à quarta. Ok? Então, não aparece o u de x, só aparece a f do u. Né? E se o u é igual a x à quarta, como a gente viu aqui, então no lugar do x à quarta, agora fica só o u. Tá bom? Então, é isso que diz o teorema de mudança de variável. Bom, e agora aqui é só você calcular a integral, né? Você calculou o u de zero, a gente viu que o de zero deu zero, então continua sendo o zero o extremo inferior de integração. E o u de 1, a gente calculou o u de 1, deu 1 à quarta, é o próprio 1 também, né? Então, nesse exemplo aqui, coincidentemente, aconteceu, né? Do intervalo de integração se manter o mesmo. Mas, em geral, você vai trocar, né? Esses caras aqui vão dar outros valores, não apenas o que já tinha antes. Isso aqui foi uma particularidade desse exemplo, desse exercício que eu estou fazendo com vocês. Então, isso aqui fica integral de 0 a 1, cosseno de u du. E aqui agora a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo para calcular essa integral, né? Que diz o quê? Que integrar de 0 a 1 cosseno de u é só você avaliar a primitiva do cosseno nos extremos, né? Quem que é a primitiva do cosseno? A primitiva do cosseno é exatamente o seno, né? Então, quer dizer que isso aqui vai ficar o seno de u, né? Avaliado aqui de 0 até o valor 1, né? Por que a primitiva do cosseno é o seno? Porque se eu derivar o seno, dá o cosseno, né? Isso aqui, então, vai ficar seno de 1 menos seno de 0, que isso aqui você pode escrever seno de 1 apenas, tá? Ou você pode colocar aí na calculadora e achar um valor aí aproximado em casa decimal para o seno de 1, tá bom? Mas deixar assim também já está correto. E você vai ter aí, então, calculado essa integral aí. Ok, pessoal? Então, né, é dessa maneira que você utiliza aí o teorema de mudança de variáveis. Professor, mas eu estou assistindo essa aula aqui, né? Eu não estou estudando o teorema fundamental do cálculo, quero só calcular a integral. De repente, você está cursando engenharia, fazendo um outro curso, né? Como que eu faria esse mesmo exercício utilizando o algoritmo? Na verdade, pessoal, no fundo, se você for olhar, é muito parecido, tá? A única vantagem do algoritmo é que você não vai precisar ter essa sacada de multiplicar e dividir por 4. Né? Que, convenhamos, não é uma sacada difícil de você fazer. Né? Veja, você tem x ao cubo e você precisa de 4x ao cubo pelo resultado da derivada da u. Então, assim, ele está te falando, ó, é um 4 que precisa ali. Então, você multiplica e divide por 4, tá bom? Então, assim, mesmo o algoritmo, você não teria razão para usar ele se você quiser. Você poderia sempre usar essa fórmula aqui, tá? Mas como os livros de cálculo em geral e de engenharia sempre optam por fazer usando esse algoritmo, então eu vou fazer aqui agora rapidamente com vocês, resolvendo esse mesmo exercício, só que utilizando o algoritmo. Bom, então, né, você quer calcular a integral de 0 a 1 de x ao cubo cosseno de x à quarta dx. Mesmo pelo algoritmo, pessoal, você tem que ver que você tem uma composta. A composta é quem? Cosseno composto com x à quarta. Então, você vai chamar de u como sendo o x à quarta. Isso aqui você vai calcular a derivada, né? Então, você vai ter o quê? du dx é igual a quem? É igual a 4x ao cubo. E a ideia do algoritmo é o quê? Separa tudo que tem u para um lado, tudo que tem x para o outro, ok? Então, isso aqui vai ficar o quê? Então, vai ficar du sobre 4 igual a x ao cubo dx, né? Então, é como se você tivesse multiplicado os dois lados aí por dx. É esse passo aqui que na matemática não faz muito sentido, gente. Quando você escreve isso aqui na matemática, du dx, né? Por exemplo, num ponto, sei lá, num ponto A, digamos aqui, né? Ou seja, é a derivada num ponto A, né? Ou num ponto X mesmo, que aí você pode simplesmente omitir e deixar apenas assim mesmo. Isso aqui é o limite, pessoal, da u de x mais h menos a u de x sobre h quando h tende a zero. Tá bom? Então, por isso que não faz sentido na matemática você fazer esse cálculo aqui. É por isso que a gente chama isso aqui de um algoritmo. É um algoritmo, um método de cálculo que você faz ali, mas que não tem muito sentido, vamos dizer assim, né? Porque o sentido real disso aqui, na verdade, é um limite, tá bom? Mas, né, fazendo dessa maneira, né,
enxergando isso como um algoritmo, que é o que ele é, né? Ah, professor, mas o 4 ele não depende nem de x nem de u, então por que você deixou o 4 do lado esquerdo, né? Porque se você olhar na integral, você tem o que ali? Além da função composta, sobrou o quê? X ao cubo dx. Então, é de interesse seu deixar sozinho x ao cubo dx. Né? Então, além de separar as variáveis, você deixa a constante, você deixa as constantes do lado que for conveniente, né? De forma que aqui fique exatamente o que está sobrando além da composta dentro do integrando lá, tá bom? E claro, né? Se você sabe que x igual a zero, que é o extremo inferior de integração, e como u é igual a x à quarta, então u é igual a zero à quarta, que é igual a zero, e x igual a 1 implica que, né, o u é igual a 1 à quarta, que é igual a 1. Então, esse passo aqui também é a mesma coisa, nada mais, nada menos, você está trocando os extremos, avaliando a função u no 0 e no 1, tá bom? Bom, e uma vez feito isso, né, você pode, então, calcular a sua integral, né? Você vai ter, então, a integral de 0 a 1, ok? De x ao cubo cosseno de x à quarta dx. Opa, só um segundo aí que o meu pitbull aqui ficou bravo. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Meu cachorro aqui deu uma assustada aqui com os vizinhos, mas vamos continuar a conta aqui, né? Então, utilizando aquele algoritmo aqui, né? A integral de 0 a 1 de x ao cubo cosseno de x à quarta, né? Então, veja que x ao cubo dx, você vai trocar por quem agora? Por du sobre 4, né? E x à quarta, que aparece aqui, você vai trocar por u, né? Então, e você troca também os extremos de integração. Então, fica integral de 0 a 1, né? Cosseno de u du, né? Ou se você não quiser fazer tão direto assim, você pode reescrever isso aqui, né? Então, cosseno de x à quarta, separa o x ao cubo vezes dx aqui, né? Deixa ele juntinho aqui. Integral de 0 a 1. E agora você muda, então, né? Então, vai ficar aqui com os novos extremos, que nesse caso aqui coincidiu de ser o mesmo, né? Cosseno de u du, né? E a partir desse momento aqui, se você olhar, você já cai nesse passo aqui que a gente tinha chegado, né? Integral de cosseno de u du. E aí você usa o fundamental do cálculo e termina de fazer a conta, né? Então, veja que no fundo é a mesma coisa que você faz, né? Você apenas escreve de uma maneira mais informal e você já separa o x ao cubo dx, né? Para você não ter que precisar multiplicar e dividir, tá? Mas eu chamo isso aqui de algoritmo porque, né, na verdade, isso aqui não tem muito sentido quando você olha que du dx é apenas um símbolo para representar um limite, tá bom, gente? Então, né, isso aqui seria o primeiro exercício aí, né? Nesse caso, então, a resolução que eu quero, né? Se eu peço para você fazer, faça essa observação aí, que não é para utilizar o algoritmo, é você resolver esse exercício até esse ponto aqui, tá bom? É essa resolução aqui que precisa. Bom, vamos aproveitar que estamos falando aqui de mudança de variável e vamos fazer mais um exercício de mudança de variável, né? Então, deixa eu colocar aqui o próximo exercício. Vamos isso aqui. Utilize o teorema de mudança de variável para calcular a integral de 0 a 1 de x² sobre 1 mais x ao cubo dx, né? Eu quis fazer esse exercício aqui com vocês. Por quê, né? Porque aqui já não... Se você olha no primeiro de relance, assim, meio rápido, né? Ou um primeiro olhar, assim, não parece muito claro quem é a função composta que você tem aí, né? Diferentemente, por exemplo, quando você tem lá cosseno de 1 mais x ao cubo, né? Então, aqui está muito clara a função composta que você tem, não é mesmo? Né? Que é o u composto com o u, 1 mais x ao cubo, né? Nessa expressão aí, pessoal, a composta, na verdade, vai ser a função 1 sobre u, né? Você pode escrever, né? Note que a integral de 0 a 1 de x² sobre 1 mais x ao cubo dx, você pode escrever essa integral, se você quiser, como sendo a integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 mais x ao cubo vezes x ao quadrado dx, né? Então, pessoal, quem que é a função composta aqui, na verdade? É a função 1 sobre alguém composto com a função
1 mais x ao cubo, não é mesmo? Então, é a função 1 sobre alguém composto com o 1 mais x ao cubo, né? Que quando você fazer a composta, isso aqui vai ser nada mais que 1 sobre... No lugar desse alguém, você bota essa função aqui, né? Quando a gente tem lá f bola u de x, você faz o quê? Você pega a função u de x inteira e coloca na entrada da função u de x, né? Assim que funciona a composta, né? Então, se você tem 1 sobre alguém, né? Que seria aí a função 1 sobre u, né? Então, você vai pegar essa função inteira e colocar na entrada dessa função. Uma entrada dessa função é justamente você colocar alguém no denominador. Então, seria 1 sobre 1 mais x ao cubo, né? Então, isso aqui seria, né, a função 1 sobre u, que está sendo composta com 1 mais x ao cubo, tá bom? E claro, né, a ideia é o quê? Você vai utilizar lá a fórmula de mudança de variável, tem que ter a f composta com u de x vezes a u' de x, né? Então, a ideia é o quê? O x², se você olhar, já lembra a derivada de 1 mais x ao cubo, né? Que quando você deriva x ao cubo, dá 3x², né? Então, aparece um x² ali. Claro, falta a constante 3, mas a constante 3 a gente resolve lá multiplicando e dividindo na integral, ok? Então, ó, como que a gente vai fazer aqui, então? Então, enxergar a composta aqui é isso, né? É você verificar, então, que a u de x é igual a 1 mais x ao cubo, né? E que você vai multiplicar por esse cara aqui, porque lembra ali a derivada do x ao cubo, né? Que está próximo da derivada do x ao cubo, né? Então, duas coisas te sugerem que o u de x tem que ser todo esse denominador aqui. Primeiro, a composta 1 sobre u. E segundo, né, o u' de x que aparece multiplicando aqui. Então, essas aí são duas pistas, né, para você identificar nesse integrando a função composta, né, e a mudança de variável que você tem que fazer, né? Então, como que a gente faz isso, então? Seja u de x como sendo 1 mais x ao cubo. Então, você calcula a derivada e avalia nos extremos. Isso é o que você tem que fazer. Logo, né, u' de x, a derivada de 1 é a derivada constante, que é 0, e a derivada de x ao cubo é 3x². Além disso, né, o u de 0 é quem? É 1 mais 0 ao cubo, que é igual a 1, e o u de 1 é igual a 1 mais 1 ao cubo, né? 1 ao cubo dá 1, 0 ao cubo dá 0, então 0 mais 1 aqui deu 0, deu 1, né? E 1 ao cubo é 1, 1 mais 1 deu 2, né? Bom, daí, feito isso, né? A gente pode aqui, então, calcular a nossa integral, né? Então, quer dizer o quê? Que a integral de 0 a 1 de x² sobre 1 mais x ao cubo dx, isso aqui, então, vai ser quem, pessoal? Vai ser a integral de 0 a 1 de 1 sobre, aqui, o u de x, não é mesmo? 1 mais x ao cubo é o u de x, então você pode escrever aqui o u de x vezes x² dx, tá bom? Então, né, esse cara aqui agora, ele é o que está fazendo o papel de quem? Do f do u de x, né? Onde a f é você pegar o u de x e fazer 1 sobre ele, né? F de u é igual a 1 sobre u. É isso que está acontecendo aqui. Bom, para a gente continuar esse cálculo aqui, precisa de quem, né? Você precisa da derivada da u multiplicando a composta. Bom, se tudo isso aqui é a minha composta, eu preciso da derivada da u multiplicando tudo isso. Mas a derivada da u eu vi que é 3x ao quadrado. Então, eu preciso de 3x² multiplicando. Pessoal, se não tiver como ter 3x² multiplicando, não tem como você usar mudança de variável, ok? Aqui tem um x², mas constante, a gente consegue resolver de boa a falta de uma constante, né? É só a gente multiplicar e dividir pela constante que falta. Por quê? Porque depois a gente pode tirar a constante que ficou embaixo para fora da integral por propriedade de integral. Isso só dá para ser feito com constante, tá? Se, por exemplo, aqui no lugar do x² tivesse um x, eu vou multiplicar e dividir por 3x, para aparecer o 3x², né? Aqui, né? Aqui teria só x, por exemplo. Aí você poderia pensar, eu vou multiplicar por 3x aqui para aparecer o 3x² e dar certo. Aí você pensaria, eu vou tirar 1 sobre 3x para fora da integral. Você não pode tirar x para fora da integral. Então, se fosse x aqui, né? Aqui a sua u' seria 3x². Se aqui fosse x, não seria possível você identificar isso daqui com o u' de x. Aí não seria possível você utilizar a mudança de variável para calcular essa integral, tá bom? Não seguindo esse raciocínio aqui.
tá bom? Então, cuidado, né? Você só consegue resolver quando só falta uma constante para você ter o linha de x. Que aí você faz aquele esquema de multiplicar e dividir pela constante. Isso aqui é 1 sobre u de x vezes 3 sobre 3 vezes x quadrado dx, né? E aí você tira 1/3 desse aí, esse 3 dividindo para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar igual a 1/3, integral de 0 a 1, de 1 sobre u de x, né? Vezes 3x quadrado dx, né? E você pode constatar aqui agora, né? Que você tem aqui exatamente a f da u de x, e você pode constatar que esse cara aqui é exatamente o seu u' de x que você calculou aqui, tá vendo? Então, gente, o que acontece, né? Aí aqui agora você usa a integral, né? Você usa a mudança de variável, digo. Quando você usa a mudança de variável, então o que vai acontecer? Então vai ficar aqui 1/3, e agora você tem que passar para os novos extremos de integração, né? Que são quem? O u de 0, deixa eu só ajustar aqui, o u de 0, né, que é igual a 1, e o u de 1, que é igual a 2. Então, aqui você tem aqui o u de 0, o u de 1, tá bom? E vai ficar o quê? U' de x dx, que é todo esse cara aqui, né, que é tudo isso daqui, isso aqui agora tudo vira du, quando você usa mudança de variável, né? E 1 sobre u de x vira só 1 sobre u. Então, isso aqui é 1 sobre u du. Essa é a integral, né? E claro que quando você agora, o de 0 a gente calculou, né? A gente viu que o de 0 é 1 e o de 1 é 2. Então, vai ficar 1/3 da integral de 1 até 2 de 1 sobre u du, né? E a gente sabe o quê? Que agora você pode usar aqui o teorema fundamental do cálculo, né? E utilizando o teorema fundamental do cálculo, você tem que a primitiva de 1 sobre u, né? É o ln de u. Então, isso aqui vai ficar o ln do módulo de u avaliado nos extremos, 1/3, né? Não pode esquecer do 1/3 que está multiplicando tudo ali, né? Então, vai ficar 1/3 que multiplica ln de 1 sobre 2. Aqui, pessoal, você pode deixar 1/3 multiplicando um ln de x e avaliar no 2 ou no 1, ou você pode pôr um parênteses aqui, fazer a avaliação separada e só depois multiplicar o resultado por 1/3, tá? Isso não vai alterar, desde que, claro, né? Se você não colocar o parêntese, desculpa, se você não colocar o parêntese, aí você tem que deixar 1/3 em todos os termos que você está avaliando, tá bom? Mas aqui vamos deixar o parênteses para ficar mais fácil, né? Então, 1/3 multiplicava a integral, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de 1 sobre u é a primitiva de 1 sobre u avaliada nos extremos, né? Isso aí, então, vai ficar igual a 1/3 que multiplica. Então, vai ficar aqui ln módulo de 2 é 2, então fica ln de 2, menos ln do módulo de 1. O módulo de 1 é 1, então fica ln de 1. Okay? Então, o resultado dessa integral é 1/3 ln de 2 menos ln de 1. Bom, ln de 1 é quem? É aquele cara tal que você faz exponencial dele e dá 1, né? Exponencial de quem que dá 1? Exponencial de 0. Então, ln de 1 vale 0, tá bom? Então, esse cara aqui, na verdade, ele vale 0. Então, o resultado dessa integral, no fim das contas, ele dá ln de 2 sobre 3, tá bom, gente? Então, é assim que você calcula aí essa integral, então, utilizando mudança de variável. Então, temos aí, assim, dessa maneira, mais um exemplo aí de uso da mudança de variável. Se você quiser usar o algoritmo, faz igual a gente fez aqui aquela hora aqui, né? Caso eu não peça para você utilizar o teorema fundamental do cálculo, você pode utilizar o algoritmo. E aí, se você utilizar o algoritmo, é só você chamar de o 1 mais x ao cubo, né? E aí você vai ter o du dx, né? Igual a 3x quadrado, separa u, separa x e faz a continha lá, tá bom? Então, segue raciocina lá, análogo, vamos dizer assim, né? Eu prefiro sempre fazer desse jeito aqui, que seria a maneira de você usar corretamente o teorema de mudança de variável. E por quê? Bom, você pode pensar, mas eu preciso mesmo usar o teorema de mudança de variável? Na verdade, né, quando você vai estudar substituição trigonométrica, aí sim você percebe a importância de você estar por dentro do teorema de mudança de variáveis. Por quê? Porque o teorema de... em aulas futuras aí, né, eu apresento aí, vocês podem assistir inclusive, quando a gente faz substituição trigonométrica, a gente usa mudança de variável, só que ao invés de usar aquela fórmula da esquerda para a direita,
A gente usa da direita para a esquerda. Então, assim, não tem saída. Você precisa saber o que diz aquela fórmula. Então, por isso que eu prefiro sempre, né, já fazer desse jeito aqui, para você aprender, né, a fórmula de mudança de variáveis, né, que é essa daqui, que está aqui no exercício anterior, né. Que em substituição trigonométrica você usa ela da direita para a esquerda. A integral que você quer calcular, você identifica ela com o lado direito. E aí você vai achar uma função u de x, você vai mudar o extremo de integração e vai colocar a composta e a derivada da u de x. Então aí, ao invés de sumir a u de x no cálculo da integral, vai aparecer uma u de x. Isso parece até ser um contrassenso, né? Porque o que acontece quando você faz aparecer uma u de x? Você tende a fazer a expressão aumentar. Então dá a impressão que você vai ter uma expressão maior para você calcular a integral e vai ser mais difícil. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes uma expressão maior acaba tendo alguma simplificação que facilita o cálculo da integral. Isso é exatamente o que acontece em substituição trigonométrica. Por isso que aqui em mudança de variáveis, eu já gosto de fazer os exercícios, né? Utilizando aí, então, o teorema mesmo, né? Porque depois do teorema a gente pode usar ele não só da maneira que a gente utiliza aqui em mudança de variáveis, da maneira tradicional, mas a gente pode utilizar ele, né, de maneira inversa, vamos dizer assim, né? Ao invés de identificar a integral que você quer calcular com o lado esquerdo dessa equação que está aparecendo aí para vocês, você identifica com o lado direito e passa para o esquerdo, ao invés de identificar com o esquerdo e passar para o direito, igual a gente fez nesses exemplos. Beleza? Então, já fica essa dica aí também para vocês ficarem sabendo. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês então era basicamente isso. Espero aí que vocês tenham entendido, tenha ficado claro esse exercício. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos vocês.